Curte o vídeo, compartilha e te inscreve no canal. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Um conteúdo que dá uma dor de cabeça em algumas pessoas, em alguns alunos, a tal da equação do primeiro grau, ou uma equação simples, né? Mas por que equação? E por que do primeiro grau? Existem as equações de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. O que define uma equação do grau é o expoente da variável. O que é variável? É uma letra. Então, se aparecesse x mais 1 igual a zero, o x não tem expoente. Então, é uma equação do primeiro grau. Agora, se aparecer um 2, é uma equação do segundo. E se aparecer um 3, equação do terceiro. E assim por diante, tá? O que vai definir o grau da equação é o expoente maior da equação. Mas e por que equação? Toda vez que tiver um igual na equação, na linha, né, na expressão, se torna uma equação. É uma igualdade. O que tem de um lado tem que ser igual o outro. Então, assim se chama uma equação. Toda vez que tiver um igual e uma variável, a variável é uma letra. Tiver uma letra, um igual, é uma equação. E por que tem a letra? É que a letra é como se fosse um valor desconhecido. Não é como se fosse, é isso, né? Ó, eu tampei o número. Ó, qual número mais 5 é 8? Esse exemplo aqui seria fácil de resolver de cabeça, né? Porque 3 mais 5 é 8, correto? Sim, então aqui é 3. Então o x vale quanto aqui? O 3. Então esse x está representando o número 3. Toda vez que a gente não sabe algum número, é uma letra. A gente representa por uma letra. Só para a gente descobrir quanto vale aquela letra. Daí a gente desenvolve em forma de equação. Tá certo? Então aqui o x vale 3. Então estaria pronto já. Só colocar o x vale 3. Tá pronto? Então aqui também. Qual número, vou esconder ele. Qual número que menos 3, eu vou tirar 3 e vai resultar em 5? É 8, né? Porque 8 menos 3 é 5. Então o x vale 8. Então a letra só está representando um número que eu não sei. Está representando um valor desconhecido. Tá. Então, mas como é que eu faço da forma prática? É que eu tenho que aprender a forma prática para resolver esse tipo de questões, porque vai ter umas outras questões um pouquinho mais elaboradas, um pouquinho maiores. Então, tem que aprender a parte prática para conseguir fazer qualquer tipo, qualquer tamanho. Vamos lá, então. Olhem sempre para o igual. O igual está aqui, certo? Sempre tem que deixar a letra sozinha de um lado. Vou deixar o x aqui sozinho. Para isso, o 5 vou passar para o outro lado. Então, vamos passar o 5 para o outro lado. Toda vez que você passar um número, ou melhor, todo número que mudar de lado, ele muda o sinal. Ele fica a operação contrária. Então, era mais 5. Passando para lá, fica menos 5. Só muda o sinal do número. Então, aqui continua o x igual ao número 8, que não mudou nada. Eu vou só mudar o 5. O 5 está mais. Passando para o outro lado, vai ficar menos. Só muda o sinal do 5, porque só o 5 mudou o lado. Como é que eu faço agora? 8 menos 5 é 3. Lembra lá no início que a gente fez aqui o 3 mais 5 é 8? Quando fechar, quando achar essa resposta aqui e você trocar de volta, o x vale 3. 3 mais 5 igual a 8. Fechou. Está certo a resposta. É uma prova real, né? E essa aqui? O 3 eu vou passar para o outro lado. Só que está menos 3. Se eu passar para o outro lado, vai inverter o sinal. O sinal contrário do mais é menos, e o sinal contrário do menos vai ser mais.
Então é x igual a 5. Esses dois não muda nada, só muda o 3, né, que mudou o lado. De menos passa a mais. Era menos 3 e passou mais 3. Quanto é 5 mais 3? 8. Para saber se está certo, vamos trocar aqui. O x vale 8. 8 menos 3 é 5? Sim, está certo. Se desse qualquer valor que não desse o 5, aí estaria errado aqui. Tá bom? É uma prova real para saber se está certo. Vamos lá. Sempre a ideia é deixar o x sozinho. Então vamos passar o menos 4 para o outro lado. Vai ficar x igual a 3. Só muda o menos 4. O menos 4 para lá vai ficar mais o 4. De menos fica mais. Sempre muda o sinal, sempre o sinal contrário. E quanto é 3 mais 4? É 7. Prova real para saber se está certo. Se o x vale 7, 7 menos 4 é 3? Sim, está certo. E aqui? Sempre o x sozinho. Então, vou passar o mais 9 para o outro lado. Esses dois nunca mudam, tá? Quer dizer, por enquanto, né? O mais 9 passando para o outro lado, inverte o sinal. De mais, ele fica menos. Quanto é menos 1 menos 9? Isso aqui o pessoal tem muita dificuldade. Pensa em dinheiro. Fica bem fácil. Pensa em dinheiro. Eu estou devendo R$1 na farmácia e eu estou devendo 9 no mercado. Se eu devo 1 e eu devo 9, quanto eu estou devendo? Não paguei nada, tá? É uma dívida. Quer dizer, são duas dívidas que eu estou juntando, mas continua dívida. Continua menos. Não usa jogo de sinal, tá? Se eu devo R$1 e eu devo 9, eu estou devendo 10. Junta as dívidas. Devo 1, devo 9, eu devo 10. Menos 10. Se pensar em dinheiro, fica bem fácil, tá? Prova real para saber se está certo. Menos 10 aqui. Menos 10. De novo, pense em dinheiro. Se eu devo 10, pago 9. Quanto fica? Se eu estou devendo 10 e vou pagar os 9, vai faltar 1, né? Vai faltar. Vou ficar devendo. Menos, né? Menos 1. Tá certo. Então assim a gente faz equação do primeiro grau. Esse é o modo mais simples de fazer, tá? É o princípio de como aprender para resolver uma equação do primeiro grau. Vamos lá. Agora são equações um pouquinho mais elaboradas. Cada vídeo vai ser um pouquinho melhor. Mais elaborado. Tá. Como é que aparece aqui então? Olha só. 2x igual a 14. Lembram no primeiro vídeo que sempre tem que deixar o x de um lado sozinho. Então, o número eu passo sempre para o outro lado, para poder juntar x com x e número com número. Tá? Então, aqui, ó, o x eu vou deixar sozinho. Esse 2 eu vou passar para o outro lado. Só que esse 2, o que ele faz aqui? Ele está grudado na letra, junto da letra. Que sinal tem aqui no meio? É mais? Não, né? Nem menos. Também não. É vezes. Toda vez que não tiver sinal entre o número e a letra, é vezes. Tá, mas então se o 2 está vezes o x, o 2 está multiplicando. Se o 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado com a operação contrária. Se está vezes, passa dividindo. Então vai ficar x igual a 14. Vou passar o 2 para cá, dividindo. Toda vez que o número estiver junto da letra, ele está vezes, ele vai passar dividindo. E eu vou colocar aqui embaixo para dividir. Ué, mas e por que eu coloquei em fração? Fração é uma divisão. Mas quem quiser colocar assim, é a mesma coisa.
Só que tem um detalhe. E se um dia aparecer isso aqui? 8 divide por 7. Isso vai dar 1,11, alguma coisa assim. Só que em equações a gente não divide. Não precisa dividir. Então, a gente coloca assim, 8 sétimos. 8 divide por 7, mas não resolve. Deixa em fração. Vai ficar uma fração. Sim, é a resposta. Tá certo? Eu sempre vou fazer em fração, porque fração é uma divisão. Então, o 2 passou para baixo, está dividindo. 14 divide por 2. É 7, né? Só isso. Simples. Prova real, para saber se está certo. Se o x vale 7, 2 vezes 7 é 14? Sim, está certa a resposta. 7x igual a 21. O 7 está junto do x, grudadinho. Ele está vezes. Passa dividindo. Sempre a operação contrária. Está vezes e passou dividindo. 21 divide por 7 é 3. Está certo? Vamos conferir. Se o x vale 3, 7 vezes o 3 é 21? Sim, né? 7 vezes 3, 21. E é vezes, não é porque tem um x aqui, tá? É porque aqui no meio não tem sinal. É 7 vezes o x, o valor do x. Que poderia ser qualquer outra letra também, né? Podia ser um y, um z, um w, um t. Não importa a letra, tá? O 3 é o valor da letra. Então eu faço 7 vezes o 3. Lá em cima. O 4x igual a menos 12. O que muda? É só no final que muda. No início não muda nada. Tem que deixar o x sozinho. Para deixar sozinho, o 4, que está vezes, vai passar dividindo. Então é x igual a menos 12. Essa parte não mudamos nada, né? O 4 está vezes, vai passar dividindo. Quanto é 12 dividido por 4? É 3. Só que era menos 12. Aí nós fazemos o jogo de sinais. O 4 está positivo aqui e menos com mais. Como fica? Sinais diferentes é menos. Quando os dois sinais são iguais, fica mais. Dois sinais diferentes, fica menos. Então aqui é menos com mais, é diferente, é menos. Prova real para saber se está certo. Quanto é 4 vezes o menos 3? 4 vezes 3 é 12. Mais com menos dá menos. Tá certo, né? Menos 12. Agora tem menos 3 e o menos 15. O processo é o mesmo. O menos 3 está multiplicando o x, a letra, a variável. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então é x igual a menos 15. O menos 3 vai passar para baixo, dividindo. Vocês perceberam que esse sinal, o menos 3, não mudou para mais, tá? Eu pego muita gente trocando esse sinal aqui. Muda a operação de vezes para dividir. Se está menos, continua menos. Se está mais, continua mais. Entenderam? Esse número aqui não muda o sinal dele. Muda somente a operação de vezes para divisão. E agora, menos com menos é sinal igual. Sinal igual é mais. Então vai ficar positivo. E o mais não é obrigatório aparecer. 15 divide por 3 é 5. Fica positivo 5. Quem quiser colocar o mais 5 também dá certo. Não muda nada. A resposta é a mesma. O mais não é obrigatório. Prova real para saber se está certo. Quanto é menos 3 vezes 5? Eu tenho que fazer 3 vezes 5, 15. Está ali. Menos com mais é sinal diferente. Diferente vai ser menos. Menos 15. Tá certo? Então, menos 3 vezes mais 5 dá menos 15.
Então é assim que faz quando tem um número grudado na letra, passa dividindo, ok? Então assim, ó, esse vídeo agora é um pouquinho mais elaborado. A cada vídeo que eu estou fazendo, eu elaboro um pouquinho melhor as equações. Primeiro, x sobre 3 igual a 7. O que eu posso fazer aqui? Lembra no primeiro vídeo que a gente passava de um lado para o outro, para quando era positivo ficava negativo, quando era negativo ficava positivo, invertia o sinal. No segundo vídeo, estava multiplicando, passava dividindo. O que o 3 faz aqui embaixo do x? Lembram que no segundo vídeo a gente coloca o número de baixo, que fica uma fração? E eu falei que uma fração é uma divisão. Então isso aqui é uma divisão. Imagina se tivesse assim, ó, 12 divide por 3. Isso é uma fração e é uma divisão. 12 divide por 3 é 4. Então aqui é x dividido por 3. Então o 3 aqui está dividindo. Sempre o número de baixo está dividindo. Então, se ele está dividindo, e a regra sempre é deixar o x sozinho de um lado. Vamos deixar o x sozinho. O 3 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado. Sempre inverte a operação. De divisão vai passar para multiplicação. Então o 3 passa vezes 3. De divisão passa vezes. Quanto é 7 vezes 3? 21. Prova real para saber se está certo, hein? 21, coloca aqui. 21 divide por 3 é 7? Sim, é 7, está certo. E nessa aqui, tem um pouquinho mais de números. O que o 3 faz embaixo? O 3 está dividindo, então o 3 passa multiplicando. Então é 2x igual a 10, isso não mudou nada, só estou mudando 3 para cá. De divisão para multiplicação. Sempre inverte a operação. De divisão para vezes. E quanto é 10 vezes 3? É 30. 10 vezes 3, 30. O que o 2 faz aqui? Quem assistiu o segundo vídeo sabe, né? O número grudado na letra está multiplicando a letra. Então, o 2 está multiplicando. Se eu passar o 2 para o outro lado, vai inverter a operação. De multiplicação para divisão. Então, o 2 está vezes, passou dividindo. Quanto é 30 divide por 2? 15. Prova real para saber se está certo. Vamos lá. 2 vezes o 15 é 30. 30 divide por 3 é 10? Sim, tá certo. Fechou, né? 2 vezes 15 é 30, divide por 3 é 10. Fechou. Tem que dar certo, né? Senão aqui tá errado. Lá em cima. O 5 está embaixo. O número de baixo está sempre dividindo. Então vamos passar para o lado. Se ele está dividindo, ele passa vezes. Então vai ficar 2x igual a menos 4 vezes o 5. Eu copiei exatamente igual à equação, só mudei o 5 de lugar. Ele está embaixo, passou para o outro lado, vezes. Aí eu multiplico. Quanto é 5 vezes o menos 4? Ou menos 4 vezes 5? Dá na mesma. Eu faço o jogo de sinal e a conta de vezes. 4 vezes 5 é 20. O 5 não tem sinal, é positivo. Então, menos com mais, sinal diferente, é menos. Aí fica menos 20. E esse 2 aqui na frente do x, o número na frente do x sempre está multiplicando. Vai passar para o outro lado, dividindo. Então, deixa o x sozinho aqui e esse 2 vai passar dividindo. 20 divide por 2. 10.
Jogo de sinais. O 2 não tem sinal, é positivo, mas com menos é sinal diferente, é menos. Menos 10. Prova real para saber se está certo. 2 vezes 10 é 20. Como é menos 10, vai ficar menos 20. Menos 20 divide por 5. Fica menos 4? Sim, tá certo. É isso aí. E a última. O número de baixo está dividindo, vai passar vezes. O 5 estava dividindo, passou vezes 5. Quanto é 5 vezes 18? Vamos lá. Julga o sinal primeiro, tá? Tanto faz a ordem, não importa. Menos do 18, com o 5 não tem sinal, é mais, né? Não tem sinal, sempre é mais. Mais com menos é sinal diferente, fica menos. 18 vezes 5, de cabeça. Quanto é 8 vezes 5? 8 vezes 5 é 40. Quanto é 10 vezes 5? Que é a dezena aqui, ó. 10 vezes 5 é 50. 50 mais 40, 90. Eu fiz 8 vezes 5, 40. 10 vezes 5, 50. 50 mais 40, 90. O que o 2 faz na frente? Está multiplicando. Passa dividindo. 90 divide por 2, fica 45, né? Menos com mais, o 2 não tem sinal, fica positivo. Então é mais com menos ou menos com mais. Sinal diferente sempre é menos. Sinais iguais sempre é mais. Sinais diferentes é sempre menos. Ok? Prova real para saber se está certo. Quanto é 2 vezes o 45? É 90. Só que é menos 90, né? 2 vezes o 45 é 90. Fica menos 90. Menos 90 divide por 5 dá menos 18. Sim, tá certo. É 2 vezes 45 divide por 5 que dá menos 18. Ok? E assim se faz essas equações do primeiro grau, com multiplicação e divisão juntos. Então é o seguinte, apareceu essa equação e essa equação. Como resolve isso? Analisem comigo. Lembrem a primeira regra? O igual está aqui. Sempre deixar o x sozinho de um lado. Tá, mas nós temos x aqui e temos x aqui. Quando eu falo deixar x sozinho de um lado, tanto faz, tá? Pode ser desse lado ou desse lado. Tem que ser de um lado. Na verdade, assim, ó. De um lado, tanto faz o lado. De um lado, deixar as letras, ou a letra. E do outro, deixar os números, ou o número. Letra, número. Mas tanto faz o lado. Então, aqui temos o 4x e o 5x. Os dois, esses dois aqui, tem que ficar do mesmo lado. Para isso, ou nós passamos esse para lá, ou esse para cá do igual. Entenderam? A minha mania, eu sempre faço o x na frente. É uma mania minha. Mas tanto faz, tá? Eu prefiro colocar o x na frente. Então, para isso, eu vou colocar o 4x para frente. Aqui eu vou copiar igual 5x. O 4x, ele vai mudar o lado do igual. Ele está na direita. Vai passar para a esquerda. Muda o lado, muda o quê? A operação. O sinal do 4 aqui não tem, é mais. Então aqui ele vai ser invertido, vai ser menos. Todo número que mudar de lado, ele muda o sinal. O 4 mudou o lado, o 4 que muda de sinal. Igual. O que sobrou deste lado?
O 4x não tem mais, mas sobrou 10. Vamos colocar o 10 aqui. E o 7 está mais 7. Eu tenho que passar junto com o 10, né? Então, vou passar o 7 lá no final. O 7 estava na esquerda e vou colocar na direita. Mudou o lado. Então, muda o sinal. De mais 7 fica menos 7. Só muda o sinal que mudou o lado. Daquele número que mudar o lado. Só isso. Aí juntamos as letras e juntamos os números. Eu sempre posso juntar as letras, tá? É como se fosse assim, ó. 5 laranjas menos 4 laranjas. 5 laranjas menos 4 laranjas. Sobra uma laranja, né? Sobra 1x. Aí eu posso deixar como 1x. Ó, 5 menos 4 é 1, correto? Posso deixar 1x? Pode. E se colocar somente assim, também pode. Tá? Assim quer dizer que é 1x. Quanto é 10 menos 7? É 3. Quando x estiver 1 aqui na frente, ou nada, que nem esse, a conta acabou. É só isso. Esta é a resposta. O x vale 3. Para fazer a prova real desse, como é que faz? Aí, deixa eu pegar aqui. Nessa equação toda, nós temos que trocar o x aqui pela resposta. Então, aqui vale quanto? 3. Então, quanto é 5 vezes 3? 15. Mais 7, 15 mais 7, 22. Então, de um lado do igual, aqui ficou 22. Porque 5 vezes 3 é 15, mais 7, 22. E do outro lado do igual, 4 vezes o 3, quanto é? 12, né? 4 vezes 3, 12, mais 10, 22. Está certa essa igualdade? O 22 é igual a 22? Sim, está certo. Então, aqui está certa a resposta. O próximo é o mesmo processo. Nós temos x de um lado, x de outro. Para poder juntar o x, eu tenho que passar tudo para um lado. Tanto faz o lado. Eu gosto de passar sempre para frente. Então, é 2x. O 4x está positivo. Passando para cá, ele muda o sinal para menos. Menos 4x. Lá do outro lado, o que sobrou? Sobrou o menos 7. Continua menos 7. E o mais 1 que estava aqui, eu vou ter que passar esse lá para o outro lado para juntar com o menos 7. De mais 1, mudando o sinal, fica menos 1. Era mais, passou menos. O 4 era mais, passou menos. Sempre tem que inverter a operação. Agora junta aqui, ó. Aqui a gente fez 5 menos 4, 1. Aqui tem que fazer 2 menos 4. Quanto é 2 menos 4? Se eu estou devendo R$4, vou pagar 2. Ainda vai faltar 2. Então é menos 2x. 2 menos 4 é menos 2x. E do outro lado. Se eu devo 7 e eu devo 1, eu devo 7 no mercado, devo 1 na farmácia. Quanto eu estou devendo? 7 mais 1, 8. Eu estou devendo 8. Menos 8. E junta as dívidas. O que faz agora? Lembram para quem viu o nosso segundo vídeo? O que o menos 2 faz aqui na frente? Ele está multiplicando. Passa dividindo. O menos 8 fica aqui e o menos 2 vai passar dividindo. Está menos, continua menos, porque só muda a operação de vezes para divisão. Quanto é essa divisão? 8 divide por 2, 4. Sinais iguais, menos com menos.
sinais iguais é mais, então fica mais 4. Esta é a resposta. Prova real para saber se está certo. A prova real não é obrigatória a fazer. Eu estou mostrando aqui para quem quiser fazer, tá? Daí está comprovado. Tenho certeza que está certo. Se o x vale 4, troca por 4. Daí fica 2 vezes 4. Quanto é? 8. Mais 1, 9. Então, de um lado é 9. Concordam? O x vale 4. Então, é 4 vezes 4, 16. 16 menos 7. Vai dar 9 também. O 9 é igual a 9? Sim. Se os valores der diferente um do outro, é porque a resposta está errada. Se os valores derem igual, é porque a resposta está certa. Ok? Mas se por acaso calculou aqui e deu errado, tenta fazer de novo. Talvez tu fez a prova real errada também, tá? Ou também, revisa o cálculo, talvez tenha errado um sinal ou alguma operação. Certo? Matemática é feito para treinar. Você só aprende treinando, fazendo, refazendo, errando, acertando. Assim que aprende, tá? Curte o vídeo, compartilha e te inscreve no canal.